O nosso tema, ele chegou hoje pela manhã. Eu fiquei a semana inteira e eu não conseguia pensar no tema. Vieram várias informações. E logo de manhã, quando eu cheguei no trabalho, que eu sentei na minha mesa, foi um negócio bem interessante. É tão interessante esse processo que era como se eu não tivesse nesse espaço, ou eu estivesse fora dessa dimensão, era como se eu estivesse fora da dimensão. E eu me sentei, eu me lembro que eu peguei uma caneta e comecei a anotar. Fui anotando, 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 para vocês terem uma ideia. E eu escrevi um monte de coisa. Aí, com muito tempo, eu me toquei que eu estava escrevendo sobre o tema que a gente iria trabalhar hoje. Então, foi assim que ele veio hoje, esse tema. Eu sempre fico muito à disposição da espiritualidade, porque eu aprendi que quando a gente vai falar para outras pessoas, a gente precisa ser instrumento naquele momento, né? Para que aquela palavra ela venha para nós, mas que também venha, desculpa, que ela também venha para o outro. Então, eu aprendi assim, então, todas as vezes que eu vou ministrar alguma palavra de estudo, palestra, alguma coisa, eu sempre me coloco e digo sempre para a divindade, olha, eu estou aqui como instrumento. Então, que venha, o que não sei eu quem vai falar, mas que o Senhor que represente essa informativa, o Senhor que fale aí, que eu quero ser apenas esse instrumento, porque eu também quero aprender. Eu confesso a vocês que tem muitas vezes que eu falo muitas coisas que às vezes eu fico, quando eu sou abordada, aí você disse isso, aí eu fico pensando, e eu disse isso, né? Então, é justamente quando a gente se coloca como instrumento para esse processo. E o nosso tema, ele não é diferente da proposta que nós temos, mas ele vai nos instigar a tomar uma decisão, uma tomada de decisão, não é? Hoje. Né? O objetivo do quando eu sentia o tema de hoje era justamente isso, né? Para que esse tema viesse, que essas informações viessem, para que nós, a partir dele, a partir desse momento, tivesse o livre-arbítrio para tomar uma decisão no nosso processo dessa materialidade vivenciada aqui, nosso processo espiritual. Então, vamos que vamos hoje, né? Como eu falei, está aqui, tudo anotado. Eu nunca, Aparecida, me conhece já há muito tempo, Josmar, sabe que eu não faço nenhum estudo com nenhuma anotação. Não é o meu costume fazer anotação daquilo que eu vou falar. Eu vou falando, falando, falando. Essa foi uma das minhas grandes dificuldades quando eu fiz o curso de hermenêutica, quando eu fiz teologia, obrigada a fazer um curso de hermenêutica. E a minha grande dificuldade era justamente preparar o sermão, que a gente chamava lá na época de sermão, ou sermão, e de anotar, porque o professor queria que a gente anotasse todas as palavras que a gente dissesse, e eu tive muita dificuldade nisso, tive até uma discussão violenta com o professor, porque eu disse, como é que você está ensinando que quem fala é Deus e você quer que eu escreva agora? Né? Então, não sou eu que estou fazendo racionalmente. Né? E eu não quero fazer isso racionalmente. E foi no curso de hermenêutica, o professor era chato, ele dizia, olha, você disse essa palavra, mas ela não estava aqui. Aí foram várias discussões, e eu me aborreci até com ele, disse, você me dê a nota se quiser, se não quiser, vá catar coquinho. Aí eu era considerada uma pessoa muito difícil, até nesse momento ele até disse que eu era uma pessoa insuportável, porque ele era muito didático e eu não sabia escrever. E por incrível que pareça, eu recebi essa e, como eu falei, fui escrevendo, escrevendo, escrevendo. De qualquer maneira, eu coloquei alguns pontos aqui que eu devo falar sobre eles e acrescentar, notadamente, porque os mentores espirituais é que vão nos colocar a tomar essa decisão. Tudo bem? Muito bem. Então, nós vamos começar o nosso estudo de hoje, depois dessa falácia toda.
né, com o tema Fundamentos Principais a serem vivenciados pelo ser espiritual encarnado na materialidade. Então, o nosso tema, ele nos convida a gente compreender alguns pontos. Nós já trabalhamos aqui vários pontos, vemos trabalhando, né, o objetivo de estarmos aqui, vivenciarmos aqui, como viver esse processo, né? Nós temos nossos estudos feitos aí, divididos entre Milka e Aparecida, trazendo alguns pontos fundamentais de como vivenciar aqui. Só que eu vou enveredar por um processo bem mais profundo dessa parte aí, porque eu estou utilizando tudo isso que nós já aprendemos durante esses dias, durante esses encontros, essas palestras, aprofundar hoje esse processo para nos conduzir a uma tomada de decisão, tá? Então, que fundamentos são esses que a gente precisa viver enquanto encarnado na materialidade? Então, significa que, primeiro ponto, a primeira pergunta de hoje, para que a gente comece, por que você está nesse grupo? Reflita, sem responder, responda para você mesmo. Por que você está nesse grupo? Quem foi que lhe chamou? Então, você pode dizer, bom, eu estou no grupo porque eu fui convidada, achei interessante o tema, achei importante essa informação. Você pode enveredar por todas essas respostas, mas eu vou dizer muito clara hoje. Não foi a pessoa que lhe convidou, física, que lhe chamou para cá. Nós estamos aqui nesse grupo por um chamado maior. Nós estamos aqui nesse grupo por um chamado maior do que nós, maior do que o nosso entendimento. Então, não foi um convite de A nem de B, mas é um convite da espiritualidade. Porque a espiritualidade, ela está convocando, reivindicando os seus a se juntarem. A espiritualidade, ela está convocando as pessoas a saírem do nigredo. A espiritualidade está convocando as pessoas a o grande momento para um salto quântico. A espiritualidade, ela está convocando a todos os seus a ter uma tomada de consciência, a ter uma mudada de posição, a fazer uma girada na roda da vida. Porque chegou o momento para que todos nós façamos esse giro na nossa vida, façamos essa rodada na nossa vida. É responsabilidade nossa. Ah, tá. A Aparecida está colocando aqui para eu dizer o que é o nigredo. Vou dizer, vou dizer. Vou dizer e vou utilizar, estou usando essa palavra porque eu também vou abordar diante do nosso mestre, quando ele nos colocou, vamos desvendar algumas coisas. Cada vez que a gente vai falar, nós vamos desvendando algumas coisas dos códigos do mestre, né? Estou falando do mestre Exuá, todo mundo conhece por Jesus, né? Eu vou colocar o que ele coloca como nigredo e que posição nós precisamos tomar para sair do nigredo, tá? Eu vou colocar tudo isso bem claro. Então, nós vivemos dentro desse processo da materialidade, quando eu digo encarnados na materialidade, significa que nós encarnamos em vários outros espaços.
como eu já falei aqui, nesse momento nós estamos encarnados no sistema solar, dentro do planeta Terra, vivendo essa materialidade. Poderíamos estar em outra galáxia, poderíamos estar em outro planeta, mas a escolha foi vir para o sistema solar, a escolha foi vir para o processo do planeta Terra, e dentro do planeta Terra, para que nós chegássemos até ele, nós passamos por um processo, porque o processo da materialidade ele é um processo muito denso. E quando a gente escolheu viver esse processo evolutivo aqui, é porque todo o sistema, todas as galáxias, elas vivenciam um grande processo de movimento evolutivo, tá? Então, quando a gente vem para cá, para esse processo da materialidade na Terra, é um processo denso, mas que a gente escolhe esse processo para vivenciar o sagrado aqui e agora. Então, se encarnar aqui é apenas um processo dimensional, um dimensional de 4D, né? É um processo dimensional de 4D, né? Que ele é mais difícil, ele é mais complicado, ele é mais, vamos dizer assim, ele é mais. Estou olhando aqui, mandaram uma mensagem, ele é mais denso, ele é mais desafiador. Então, o que a gente vivencia dentro do processo da materialidade é um processo mais desafiador. Então, dentro desse processo da materialidade, quando a gente chega, a gente vem de forma pura, como nós somos, um ser de luz, passa pelo cordão, ou pelo cordão zodiacal, onde ali nós vamos formar o nosso corpo. O nosso corpo é formado pelo cinturão zodiacal. Para que a gente consiga esse corpo que nós temos, ele é feito através de todas as forças do cinturão zodiacal. Eu já falei isso aqui, mas como tem alguns novos, eu estou repetindo para que a gente consiga entender o raciocínio. Então, esse corpo aqui, material, ele é formado justamente por todos os princípios do sistema solar. Então, esse corpo aqui, ele é a representatividade do sistema solar. Então, cada um de nós aqui é a representatividade do sistema solar, com o nosso corpo, tá? O nosso corpo, ele tem uma identificação muito grande com o sistema solar. Tá? Por isso que dentro do sistema solar nós dizemos, dentro do processo da materialidade, que o Sol é o nosso pai e que a Lua é nossa mãe. Então, eles nos governam. E aquela frase que é sempre dita, que nós somos masculino e feminino, é com esse princípio dessa materialidade, porque a Lua representa o feminino e o Sol representa o masculino. A Lua, ela influencia mais diretamente o corpo do sexo feminino e o Sol, ele influencia mais diretamente o corpo do sexo masculino. Então, eles são os nossos pais, porque nós dizemos, não é o nosso pai ao espírito, mas ele é o nosso pai corpo, a formação corporal. E o sistema solar, ele tem partículas especiais de metais, ele tem partículas especiais de pedras preciosas, e que esse corpo, ele é justamente essa imagem e semelhança, porque nós temos, né, vamos desvendar esse ponto hoje, nós temos duas imagens e semelhança. Uau! Ivanilda, agora vai confundir. Não, não estou confundindo. Eu estou mostrando que nós somos energia pura. Quando a gente vem para cá, a gente não chegou aqui como energia, nós chegamos aqui como corpo. E esse corpo, para que ele chegasse dentro do processo da materialidade, a gente veio através para o sistema solar, e esse sistema solar, através do cinturão zodiacal, forma o corpo. Ele dá os elementos para a formação desse corpo, tá? Então, o sistema solar, ele a gente aí dentro, por que a gente sai arrastando
todos esses minerais, as pedras preciosas, porque nós passamos por um crivo. Esse crivo é o planeta de Saturno. Saturno, ele tem formado por anéis de diamantes. Então, esses esses metais que é composto no sistema solar, os metais e as pedras preciosas, elas deram origem ao nosso corpo. Quando ele se aproxima para o planeta Terra, que ele entra dentro daquela outra representatividade que já está aqui, que nós escolhemos aquele caminho para chegar aqui que é que são os nossos pais, né? Então nós já adquirimos mais incorpóreo para a formação do nosso corpo, que quando a gente nasce, aí vem justamente a utilização dos 4 elementos, porque não há possibilidade de entrar dentro do processo da materialidade se não tiver essa composição para organizar este corpo. Então, enquanto o ser, essa energia chega no ser, naquele corpo, naquele invólucro, que é justamente o espaço materno da pessoa que vem para cá, a gente vai junta todas essas informações, né, que quando a gente sai, a gente adquire os 4 elementos. Então, esse corpo só pode viver aqui se ele tiver todos esses compostos, essa composição, né? Os 4 elementos, que é fogo, terra, água e ar. Tudo muito bem. Então, para que a gente viva dentro desse processo da materialidade, a gente precisa conhecer esses fundamentos para que a gente possa vivenciar esse ser encarnado aqui. Então, para a gente viver aqui, a gente precisa ter um nível de aprendizagem, mas não podemos esquecer daquilo que realmente nós somos. Então, o primeiro fundamento e o primeiro legado que nós temos é justamente a dos nossos ancestrais, tá? Então, o primeiro legado, que é aqui, enquanto corpo, dentro daqui desta terra onde nós estamos vivendo, nós não podemos esquecer do primeiro legado, que é o legado dos nossos ancestrais. Por quê? Porque foram através dos nossos ancestrais que a gente está aqui com a formação de corpo. Então, esse respeito, essa reverência que a gente precisa ter dessa linhagem que nós temos, a gente precisa reverenciar e agradecer. Reverenciar e agradecer aos antepassados não é compactuar com os erros dos antepassados. Não é compactuar com repetir, não é repetir os erros desse legado, desses ancestrais, mas nós precisamos entender que eles contribuíram para que esse corpo estivesse aqui e que eu, enquanto ser espiritual, me manifeste aqui e agora, certo? Então, um fundamento principal é esse legado. Nós precisamos entender que nós temos uma linhagem, não é? E essa linhagem, ela é justamente o corpo. Quando eu disse que nós somos imagem verdadeira de duas situações, a primeira imagem verdadeira é a nossa essência, que é a imagem verdadeira que nós somos, né? Imagem e semelhança do ser divino, da espiritualidade. E nós somos também imagem aqui da materialidade enquanto corpo, tá? Então, nós somos duas imagens. Nós também, como eu já venho dizendo há muito tempo aqui, nós temos 2 DNAs. Nós temos o DNA espiritual e nós temos o DNA carnal. Então, se nós temos 2 DNA, nós também temos 2 imagem e semelhança, tá? Nós também temos 2 imagens e semelhança. Nós temos a imagem e semelhança espiritual e nós temos a imagem e semelhança carnal, tá? E dentro dessa imagem e semelhança carnal
está registrado justamente o legado, né, e a linhagem dos nossos ancestrais, tá? Então, por isso que nós precisamos ter muita gratidão a esse corpo que nós temos, porque se não fosse ele, não tinha como a imagem verdadeira, a imagem divina se manifestar. Então, esse corpo que nós temos, ele é formado de 4 elementos quando ele entra aqui dentro do planeta Terra, e ele é também formado por vários cristais e vários metais. Porque sem a formação desse corpo, não havia possibilidade do espírito, da imagem, dessa imagem verdadeira, dessa energia pura, vir experienciar as coisas aqui. Eu gosto muito de comparar isso com uma viagem à Lua, por exemplo. Nós estamos aqui no planeta Terra e nós vamos, se nós pegarmos um foguete e formos para a Lua, nós vamos chegar lá, existe uma necessidade de uma roupa específica, de um transporte específico para chegar lá. E para chegar lá e caminhar, tem que ter todo um aparato. Então, a viagem é a mesma. Então, a energia pura, ela viajou, utilizou dos componentes para chegar até lá. É muito simples de compreender isso. Na minha forma de entender. Então, dentro dessa linhagem, né, que compõe a gente, está a Mãe Terra. A Terra é a mãe da nossa imagem e semelhança carnal. Então, nós temos, o nosso corpo carnal, ele tem uma grande conexão, uma intimidade com a Mãe Terra. Né? Então, a Mãe Terra, ela sempre nos ampara, ela sempre nos cuida, e nós temos os mesmos compostos. Por isso que, quando é colocado a primazia do homem sobre a natureza, sobre os animais, isso é um erro teológico violentíssimo, porque nós não somos a primazia da criação. Nós não somos os primeiros, nós não somos os mais amados por Deus diante desse processo, tá? Então, já que gostaria de já ir quebrando essas crenças aqui. Então, se você acredita que você é superior a um animal, a uma planta, então está completamente equivocado de quem realmente seja a divindade. Está completamente equivocado de quem realmente é Deus. Está completamente equivocado e desconectado de quem realmente é Deus. Então, quem criou essa história? Quem criou essa história justamente são os donos da religião, da religiosidade, que colocam o homem como primazia diante de todos os processos. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu justamente para fazer uma separatividade de processos religiosos. Porque muitas pessoas compreendiam isso e reverenciavam a natureza, reverenciavam os animais. Vocês vão encontrar isso muito na mitologia, você vai encontrar muito nos desenhos do Egito, pessoas com cabeça de animal, pessoas que faziam aquela reverência a determinados animais. Você vai encontrar isso com muita facilidade, especificamente no Egito. E isso foi colocado para as pessoas que isso era adorar outros deuses. E vocês adoram um Deus gato, vocês adoram um Deus com a cabeça de boi, vocês adoram um Deus com a cabeça de não sei de quê, vocês adoram os animais. E começou o grande problema aí de perder o entendimento daquilo que nós somos uno com todas as coisas que estão aqui dentro do planeta Terra. Não existe a primazia, porque todas as coisas que estão aqui foram criadas pelo nosso Deus. Tá? A gente, os animais, e tudo isso precisa viver em harmonia. Então, o que foi que aconteceu com essa informação? Aqueles são pagãos. Aquele que adora Deus tal
é pagão. Então, na Grécia, já uma situação bem mais próxima, dizia assim, você pertence à religião dos pagãos. E começaram a criar problema e começou a acontecer uma divisibilidade muito grande dentro da religiosidade. Mas o que isso provocou? E uma separatividade. Porque Deus é assim, porque Deus é uno, porque Deus nunca deixou de ser uno. A gente não pode confundir a unicidade de Deus, o poder de Deus, a supremacia divina, em detrimento de conceitos, vamos dizer assim, ignorantes com relação de quem realmente é Deus. Então, a gente precisa saber que nós temos uma linhagem, que a natureza que está posta dentro desse planeta, ela tem uma linhagem que está altamente conectada com o corpo, com essa imagem e semelhança que nós somos com relação a corpo. Tá? Então, uma pessoa que despreza isso, ele não consegue fazer com que o próprio contexto vibre a seu favor. Que o próprio universo vibre a seu favor. Porque você está empurrando ele para fora da sua realidade, você está empurrando ele para fora da sua essência corpo, da sua essência carne, da sua essência corpo físico. Tá? Então, essa ideia de que você, aquele é um Deus, eu não vou adorar, isso é uma hipocrisia, é uma falsidade, é um erro grave diante do processo da espiritualidade. Se reverencie a natureza, reverencie os animais, porque ele e nós somos formados pelos mesmos elementos, fomos formados pela mesma essência e temos a mesma imagem e semelhança. Tá? Então, aí como é que você responde isso, Ivanilda, quando que diz assim, olha, você só existe um Deus. Não estou dizendo que existe outro Deus. Reverenciar e reconhecer a presença divina em toda a sua criação, isso não é excluir Deus. Mas só existe um Deus. Aquele povo adorava Deus Baal, Deus não sei quem, Deus não sei quem, não sei quem. Sim, mas você sabe o que isso significa? Você sabe o que significava Baal? Você sabe o que significava aquela representatividade com metade homem, metade animal? Você sabe o que significa a esfinge? Metade homem, metade animal? É o que eu estou falando aqui. É imagem e semelhança do físico. Nós temos duas imagens e semelhança do físico. E se você não consegue reverenciar Deus diante desse físico, como é que você vai querer que o universo conspire a seu favor? Entende? Isso não faz com que Deus seja triplo, quíntuplo, não, que seja outro Deus. Não existe outra divindade. Só existe uma única divindade. Ela é única. Só existe uma divindade. Agora, que conceitos estão fazendo dessa divindade? Aí é um outro detalhe. Que conceito está fazendo dessa divindade? Qual é o conceito que você tem de Deus? Qual é o conceito que você tem da divindade? É que Deus está aqui, mas não está ali? É que existe um Deus do bem, que existe um Deus do mal? É que existe um macumbeiro, que existe um orixá, que existe aquele outro? É esse o conceito que a gente tem de divindade? Então, se a gente tem esse conceito, a gente não está entendendo o que é a espiritualidade, a gente não está entendendo o que é a divindade. A divindade é uma.
para todos, em todos os conceitos. Não existe deuses que não sejamos nós. Existe uma divindade manifestada aqui e agora, que somos nós. Nós somos deuses. Nós somos, porque uma multiplicidade de imagem e semelhança de corpo físico, mas quando se olha dentro pela espiritualidade, é um uno. Se eu disser que aqui não existe trilhões de pessoas, mas existe uma pessoa, o que é que você me diz? Não existe trilhões de pessoas no mundo. Existe uma pessoa. E agora? Fica com essa aí. Fica com essa aí. Depois pergunte se quiser. Bom, então, a nossa linhagem, ela é composta da terra, da mãe terra, tá? Então, essa imagem, nós somos esses dois DNA, nós somos essas duas imagens. Você veja o privilégio que o Espírito Divino tem manifestado aqui e agora, com duas imagens e semelhanças, né? Então, dentro desse processo da materialidade do encarnado, a gente vive subjugado a uma lei. O universo, ele é subjugado a uma lei, que essa lei é a lei que vai regendo todas as galáxias. Tem leis específicas para cada galáxia, tá? Mas nós aqui, dentro do sistema solar, e dentro da unidade Mãe Terra, nós temos uma lei, que é chamada a lei de atração, tá? Então, vivendo esse processo dessa lei da atração aqui, então, nós somos subjugadas a elas para um efeito de conexão, não de punição, não é? Então, o que é colocado muitas vezes que a lei da atração ou a lei de causas e efeito, ela é uma punição, mas ela não é uma punição, mas ela é uma conexão. Porque quando o espírito entra no corpo e vem para esse processo, para esse corpo, e se mistura com essa outra imagem, ele precisa ter um certo, vamos dizer assim, como a gente diz, a gente precisa ter terra no chão para pisar. Então, essa lei de atração, para dentro desse processo da materialidade, ela vem para que a gente consiga ter o terra nos pés para caminhar, para que a gente tenha um processo que vem no nosso corpo, que é chamado de racionalidade. Tá? Então, a lei da atração, ela traz para esse ser espiritual encarnado nesse corpo, nessa imagem, o processo da racionalidade. Sem essa lei, o espírito e esse corpo junto, eles não iam ter um direcionamento para caminhar. Então, isso vem para dar o equilíbrio a essa lei da racionalidade. Então, o nosso estar aqui, ele exige de nossa imagem uma conexão dessas duas imagens. Estar aqui dentro do processo da materialidade exige uma conexão dessas duas imagens, né? Porque elas não podem estar desconectadas uma da outra. São duas imagens, são dois DNA que funcionam, né? Elevando o seu processo de caminhada, de evolução. Mas também são duas imagens e semelhanças que precisam conversar para se conectar. Então, o que essa lei dessa atração ela faz? Ela movimenta as nossas ações, ela movimenta os nossos pensamentos, ela movimenta os nossos sentimentos, elas movimentam nossas emoções, né? E elas entram em conexão com o outro, porque ela precisa estar em conexão com o estar. E isso vai formando o quê? A consciência coletiva.
Então, se você se conectar de forma inadequada, você vai sofrer essa consequência dessa racionalidade, tá? Então, é muito importante que a gente compreenda que, em primeiro lugar, dentro dessa imagem, dessas duas imagens, a principal a dar a ordem precisa ser a imagem e semelhança da espiritualidade. Quando a imagem do carnal ela entra em primazia, o que, que acontece? Há uma desconexão. Então, aí você vivencia a lei da causa e efeito. Tá? Então, você passa a vivenciar as consequências das ações, passa a vivenciar as consequências dos pensamentos, passa a vivenciar as consequências dos sentimentos, as consequências das emoções. E ela não tem outro caminho para ir, ela vai e volta porque ela é movimento. Essas ações, esses pensamentos, esses sentimentos, essas emoções, elas se transformam numa energia muito forte. E quando ela se transforma nessa energia muito forte, então ela gera realidades. E aí é onde compete a nós começarmos a avaliar essa realidade. Que realidade é essa que eu estou vendo? Por qual olho eu estou vendo esta realidade? Então, o que é muito difícil para algumas pessoas compreenderem é que existem duas realidades criadas. Existe a realidade da imagem e semelhança da divina espiritualidade, da espiritualidade, e existe a realidade da imagem e semelhança carnal. Aí eu pergunto, qual é a realidade que é colocada como primazia na nossa vida? Duas perguntas eu estou fazendo. Essas perguntas, elas é que vão direcionar a nossa tomada de decisão a partir de hoje. O que a gente vai fazer com as nossas vidas. Qual é a realidade que nós damos primazia? Qual é a realidade dessa vivência que nós colocamos como verdadeira? Qual é a realidade que eu coloco como minha verdade, como a verdade absoluta? Qual é a sua realidade? Qual é a realidade, qual é a imagem que você prefere viver? Tem uma frase bem interessante que eu tive muito, assim, eu questionava muito essa frase, eu não entendia o que ele queria dizer. O mestre Exuá, eu acho que todo mundo conhece aqui, né? Ele dizia, se alguém bater na sua face, ofereça o outro lado. E eu tive muita dificuldade de entender o que ele queria dizer. Porque essa frase, ela é jogada de uma forma solta e equivocada, por sinal. Além de ser solta, em momentos completamente equivocados. Que é colocado como se fosse uma postura de humildade, é colocada como se fosse uma postura se quem lhe ofendeu, você fique quieto, calado, não diga nada, dê outra face. E tem gente que entende essa frase de forma literal. Se a pessoa dá na sua cara, ei, apanhei aqui de novo, que eu baixo a cabeça porque eu sirvo ao Senhor, eu sou de Deus, eu sigo a Bíblia, eu sigo o Corão, eu sigo o livro sagrado. Então, para eu seguir a Deus e ser uno com Deus, e ser chamado aquele servo do Senhor, você faz o que você quiser comigo e eu só escuto e só aceito. Essa frase é colocada assim, de uma hipocrisia que não tem tamanho. De uma hipocrisia que não tem tamanho. Porque isso chama-se covardia.
Ah, foi agora uma pessoa der na minha cara, eu agora vou agredir, Vanessa? Você disse que eu tinha que agredir? Eu nem disse isso. Se você pensou assim, é porque ainda nem entendeu o que Jesus quis dizer com essa frase, tá? Poucas pessoas entendem, porque isso é um código que ele falou. Ele diz, se alguém bater em sua face, ofereça ao outro lado. O que a gente entende disso aí? A gente olha e lê e diz, não, porque a gente olha de forma literal. Olha, muitas vezes o contexto, Jesus, né? Isso assim, 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 Jesus. Oh, meu Deus. Na, Então, eu gosto muito dessa frase, porque eu entendia isso. E eu me sentia tão pecadora, porque eu dizia assim, eu pensava assim, se alguém me bater na minha... Olha, eu aprendi socialmente, dentro dos contextos da materialidade, que se alguém bater na minha cara, é uma desonra, porque é uma falta de respeito. Se alguém fizer isso comigo, pode ter certeza que ele fica prontinho no chão. Aí eu pensava isso, meu Deus, como é que eu vou servir a Deus se eu tenho esse pensamento? E se alguém bater na minha cara, pode ter certeza que eu boto no chão, eu posso apanhar muito, mas também dou. Aí eu, meu Deus, como é que eu vou fazer, meu Deus do céu, como é que eu vou entender? Então eu ainda não me converti. Eu ficava, eu não me converti, porque se alguém me agredir, eu agrido também. E como é que eu vou representar Deus desse jeito? Se eu sou a representante de Deus aqui na Terra, como é que eu vou representar Deus dessa forma? Aí eu falei assim, não, mas também Jesus deu a bexiga taboca, vou usar a expressão bem nossa do interior. Jesus deu a bexiga taboca quando ele chegou ali no templo, que o povo estava fazendo lá do templo um verdadeiro comércio. Era confeito, era galinha, era porco, eu não sei nem confeito se tinha na época. Era galinha, era porco, era bode, era não sei o quê, tudo vendendo. E ele deu a bexiga, ele quebrou, foi tudo, deu uma brigada grande. Aí eu me justificava com essa mesma informação. Mas se ele fez isso, eu também posso também ter meus arrobos de meu temperamento. Mas era uma informação que estava... Que danada é isso? Como é que eu vou entender? Se uma hora ele diz que é amor, não, não sei o quê, outra já disse que o povo eu tenho que aguentar. Onde, na verdade, Jesus nem quis dizer. Nessa frase que ele coloca, se alguém bater a sua face, ofereça ao outro lado, ele está falando dessas duas imagens e semelhanças que nós temos. Se você se deparar com esse processo da realidade que tem a primazia, a espiritual, ele está dizendo isso, bater na face, ofereça ao outro lado, quando você se deparar só com o racional, só com o que você vê dentro da coletividade, só com o que você vê pela consciência coletiva, bate na tua face e veja que tu és duas imagens semelhantes, e que a principal e a que tem que ter primazia é a imagem e semelhança espiritual. Essa sim é que tem que ter a primazia, diante de qualquer circunstância. Então, ele quis dizer com isso que o nosso andar, o nosso caminhar, a nossa ação, o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa emoção, ela tem que ser, em primeiro lugar, a imagem e semelhança com a espiritualidade. Que a gente deixe fluir, que a gente bata na cara, se preciso for. Isso quer dizer que você compreenda que a supremacia é a espiritualidade, é a sua imagem e semelhança da espiritualidade, sua conexão com Deus. É o momento que você tem que bater em si e dizer: eu não sou só a imagem e semelhança carnal. A imagem e semelhança carnal é apenas um veículo para que a imagem e semelhança da espiritualidade, da divindade, se manifeste. É isso que Jesus quis dizer. Se alguém bater, esse alguém que ele está falando é da consciência coletiva, é o seu dia a dia, é as suas ações, porque nós estamos aqui dentro do processo da materialidade, nós temos ações da materialidade, nós temos sentimentos da materialidade, nós temos pensamentos da materialidade. Então, quando a gente se deparar com isso, que não seja ações divinas, pensamentos divinos, sentimentos divinos,
emoções divinas, a gente bata e ofereça o outro lado. Porque a tendência de viver na materialidade é viver as ações, os pensamentos, os sentimentos, as emoções da materialidade. Porque ela é aquilo que está vivenciando, é mais forte pelo olho carnal. Mas existe muito maior, que é a conexão com a espiritualidade. Tá? Então, quando a gente perceber que o nosso caminhar está mais conectado com ações, pensamentos, sentimentos, emoções da imagem e semelhança da materialidade, é a hora da gente dar a tapa, a cara, para virar o lado, para que a gente vire essa página e compreenda e retome aquilo que realmente nós somos, tá? Então, diante disso, como a gente se coloca perante a vida? Então, como se colocar perante a vida com essas duas imagens e semelhança? E agora, como é que eu faço? É confuso, é complicado. Quando é que eu vou saber quem está falando é a imagem e semelhança carnal ou é a imagem e semelhança espiritual? Como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou me colocar perante a vida? Como nós somos, livres de temores. O ser espiritual, ele não tem temor. A imagem e semelhança espiritual, ela não tem temor. Ela é livre. A imagem e semelhança espiritual, ela não tem incertezas. Ela não tem apegos. Porque nós somos um canal de conexão entre o céu e a terra. Nós somos esse canal de conexão entre o céu e a terra. Então, nós somos seres livres. Quem está preso, quem acredita na prisão, quem acredita no mal, quem acredita quem vive a negatividade, é a imagem e semelhança carnal. E isso, se você se conecta com isso, você vai vivenciar o nigredo. Você não vai conseguir sair desse nigredo. O que é o nigredo? Vou soltar logo. Eu ia pedir para tu falasse para algumas pessoas para saber o que é o nigredo. Alguém sabe aqui o que é o inferno? Alguém sabe aqui o que é o céu, o paraíso? O nigredo é esse inferno, essa coisa escura, obscura, que nós, enquanto na materialidade, nos envolvemos. Isso é o nigredo. É a falta de conexão com a espiritualidade, é a falta de conhecimento da espiritualidade, é a não vivência do eu verdadeiro, da nossa essência. Isso é nigredo. Quando a gente não vive isso, a gente está no nigredo. Então, por isso que a gente diz, é agora de tomar a decisão de viver, dar o salto quântico, ter uma nova consciência. E não ficar sendo semelhante, nem adorando a dor, nem adorando. Porque o que acontece com muitas pessoas quando elas vivem dentro desse processo? Elas adoram a dor, adoram o sofrimento, adoram a pobreza, adoram falsidades, adora maltratar os outros, adora roubar, adora estar acima do outro, adora exibir que tem mais dinheiro do que o outro. Então, isso é viver o nigredo. Isso é viver o nigredo. Qual desses eu estou adorando? Aí diz, não, eu só adoro um Deus. Não. Quando você adora aquilo, isso é também. Exatamente. Idolatra pessoas. Como é que você vai se baixar diante de você mesmo? Lembra quando eu disse no primeiro início? Existem bilhões de pessoas.
Não, só existe uma pessoa, tá? Então, viver no nigredo é você viver no emaranhado da ilusão. Não entender que o outro é sua imagem, porque todos nós aqui somos imagem e semelhança no nível carnal e no nível espiritual, tá? Então, colocar-se diante do processo da imagem verdadeira da espiritualidade, do ser espiritual, do ser divino que nós somos, é ser livre de temer. Se a gente teme, é porque a manifestação da imagem verdadeira divina não está acontecendo. Porque quem está no nigredo não confia, não acredita. Reza, 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 mas não acredita. Pede, 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 mas não acredita. Vive emaranhado no vazio da desconfiança, de achar que Deus não está. Chega até a perguntar, Deus, onde é que você está, que não está olhando para mim? Eu já fiz muito essa pergunta. Onde é que você está? Então você não existe, porque não cuida de mim. Isso é viver nigredo, porque não sabe quem é não se saber quem é. Incertezas, apego, tudo isso aqui, esse processo da materialidade foi feito para nós, para as plantas, para os animais, para as pedras, que também são seres criados. Ah, e pedra? E pedra lá faz para alguma coisa? E elas estão aqui por quê? Nós temos pedra no na nossa composição física. Nós temos pedras preciosas. Quem disse a você que qualquer pedra não é uma pedra preciosa? Existem milhões de tipos de pedras preciosas. E aquelas que a gente acha comum também são pedras preciosas. E ela tem uma funcionalidade aqui. Elas não estão aqui à toa, tá? Então, existe uma conexão nossa entre o céu e a terra. Entre o céu, a gente chama céu, a gente sabe falar da espiritualidade, porque nós somos esses seres espirituais. Então, existe essa conexão, porque nós somos uno. A energia é a mesma energia de Deus é a mesma energia que eu sou. Por que a conexão com a Terra? Porque é a imagem e semelhança do corpo físico. Então, nós temos também dessas duas conexões. Nós somos conexão com Deus, com o divino, somos conexão com a Terra, com esse planeta, com todos os elementos que nele tem, que nele foi formado, e com tudo aquilo que está aqui. Tá? Um outro fundamento muito importante para que a gente vivencie aqui é a gente se desintoxicar. É a importância de se desintoxicar, né? A desintoxicar a nossa vida. Como é desintoxicar a nossa vida? Muitas coisas promovem essa intoxicação. Primeiro, crenças errôneas, que impedem de você vivenciar a imagem verdadeira divina. E elas são muito fortes, porque você escuta, aí diz assim, não, mas eu não acredito nisso, eu prefiro acreditar naquilo. Aí a pessoa fala, não, eu não sei se isso é verdade, eu só escuto e tudo bem. Isso é uma intoxicação espiritual, é uma intoxicação do degredo, tá? Então, para que você saia do nigredo, você precisa se desintoxicar, né? Precisa. E como é que a gente faz essa desintoxicação? Estudando, aprendendo esse grupo, refletindo, meditando, evite os julgamentos, concentrar nossas atenções nas coisas que elevam a nossa alma, perdoar, se perdoar e sair do nigredo. Se perdoe porque está no nigredo e tenha força para sair dentro dele,
Se perdoe por estar em conexão com a consciência coletiva que só lhe bota para trás. Deixa aí, libere, se limpa. Tá? Precisamos combinar o nosso estado interior com o exterior. O interior é divino, é Deus que está dentro de nós. Então, bota esse interior para se conectar com o exterior, que tudo se manifesta. Ah, Ivanildo, você está dizendo isso, quer dizer que se eu ficar pensando na riqueza, eu vou ficar rico? Me responda. Aí eu jogo a pergunta para você. Me responda. Sua alma, a nossa alma sabe o caminho, mas a gente precisa entrar em conexão com a imagem verdadeira do corpo, né? Nós precisamos fazer. Olhe, nós somos. O que é que nós somos aqui? Nós somos um avatar. E o que significa ser um avatar? No sânscrito, né? Ela diz que é uma manifestação de Deus. Nós somos um avatar. Ele diz que o avatar, o sânscrito, ele diz que é uma descida. Né? Quer dizer, o divino desceu aqui. Nós somos um avatar, nós somos aquele que desceu aqui. Porque nós somos essa manifestação de Deus, nós somos Deus manifestado aqui. Nós somos uma divindade, ou um ser supremo, ou né, em uma encarnação terrena. E nós viemos aqui para estabelecer uma retidão dentro desse sistema. Nós somos um avatar, nós somos uma descida. E o que é que nós somos? Uma divindade, um ser supremo, que encarnou aqui na Terra para estabelecer a retidão. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aquilo que você é. Então, por que está no Nigredo? Preso no Nigredo. Por que estás preso no Nigredo? Chegou a hora de tomar uma decisão. De viver numa outra dimensão, uma outra consciência. Nós estamos na era que não está mais esperando por ninguém. Essa era já tinha sido informada. Quem sabe, muito dentro dos contextos religiosos, se falava muito, né, que ia chegar o momento do fim do mundo. Vocês sabem dessa conversa? Não precisa nem estar na igreja para saber disso. Ah, esse é o fim dos tempos. A gente diz muito isso. Quando a gente vê situações bem graves, aí a gente diz assim, a gente fica sem ter uma resposta, sem entender, aí diz, é o fim dos tempos. Já estava escrito que isso ia acontecer. Nostradamus profetizou isso, Nostradamus profetizou isso. Lá no Apocalipse diz isso, diz aquilo. As igrejas propagam isso, a vinda de Jesus. Tudo isso a gente escuta. Aí o que isso significa? Significa que ia chegar um momento, ia chegar a era de não se ter mais o que fazer. Ou você sai do nigredo e dá um salto quântico, ou você vai amargar a dor do nigredo. Infelizmente. Ou a gente sai do nigredo, ou a gente vai amargar as dores que o nigredo nos oferece. Que é o quê? Eu já falei aqui. Segurança, dores, sofrimentos, pobreza, pobreza espiritual, pobreza, incertezas, temores, o que mais que eu falei?
enfim, etc, etc. Tudo aquilo que é colocado como o Amargedon. Alguém sabe dessa história, né? O Amargedon. Então, é uma decisão. Até reencarnação não está mais acontecendo. Segundo os grandes estudiosos, só foi permitido reencarnação até 2012. Porque todas as chances para que as pessoas saíssem do segredo já foi dada. Todos os profetas já vieram e já anunciaram a importância de sair do segredo. O dragão já veio, já informou, e ele foi banido. E distorceram todas as palavras que ele disse, criando um processo de religiosidade, onde o que prevalece e o que determina o ensinamento é a vontade da imagem e semelhança carnal. Quem é o dragão que eu estou falando? Estou falando do dragão que é Jesus, tá? O dragão já veio e já disse. E o que fizeram com o ensinamento dele? Transformaram numa prisão. Transformaram numa religiosidade aprisionada, transformaram a palavra dele em prisão dentro da imagem verdadeira carnal, impedindo que o homem enxergasse sua outra imagem. E ainda fala de que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus é a manifestação de Deus aqui e agora. E essa manifestação só acontece através da liberdade, do conhecimento, da elevação da consciência, da saída do negredo. E aí, Vanilda, a gente vai subir? Sim. A gente vai subir, a gente vai se elevar? Sim. Quando a gente sai do negredo, a gente se eleva. E não importa em que lugar estejamos, nós estaremos sempre agindo como imagem e semelhança da divindade, mesmo estando próximo das pessoas ou de todo o contexto do negredo. Porque nós não somos do negredo, nós estamos à parte do negredo. Isso é viver outra dimensão. São mundos paralelos. Ai, 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 ai. Ivanilda, querida. Isso é coisa para santo, não é coisa para nós, não. Isso é o entendimento do negredo. Isso é coisa para santo, não é para nós. Não. Mas eu, que brigo, que falo mal de uma pessoa, como é que eu vou viver esse mundo paralelo? Não briga. Ilumine-se. Deus salve quanto. Um entendimento que nós precisamos ter. Dar um salto quântico não significa não errar nunca mais. Dar um salto quântico não significa cometer determinadas atitudes. É esse o grande entendimento errado. Tem gente que acha que o santo ele não briga, não come, não tem uma vida a dois com seu esposo, com sua esposa. Acha que isso é contaminação. E não é. Isso é um erro fatal. Olha, nós somos duas imagens. A semelhança, nós somos duas imagens semelhantes. Nós somos a imagem semelhança com o divino, com a divindade, somos a imagem semelhança com o corpo carnal. E o corpo carnal, ele tem uma proposta para viver aqui. Mas o que é sair do negredo e viver no mundo do salto quântico, no mundo de uma nova consciência? É estar aqui, mas não ser daqui. Alguém se lembra que Jesus disse, eu sou do mundo, mas não vivo no mundo? Como é a frase, Josman? Como é a frase? E Aparecida. Como é a frase? Eu sou do mundo, mas não estou no mundo. Como é? Bem, eu só lembro disso mesmo, que ele falava, né? Que estava nesse mundo, mas não era desse mundo. O Isso, que Jesus queria isso. dizer com isso?
O que Jesus queria dizer com isso? Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos vivendo dentro do processo da materialidade, mas nós não somos matéria. Nós estamos vivendo dentro do processo com muitas pessoas no Nigredo, mas nós não somos do Nigredo. Basta sair. E você pode viver o céu aqui e agora com um vizinho seu no Nigredo. É só não pisar para o lado de lá. Isso é que é salto quântico, isso é tomada de consciência, isso é que é viver o paraíso, isso é que é viver o céu. E esse céu é para ser vivido por todos nós. Mas isso não significa ter pensamento de vez em quando negativo. Não significa de vez em quando ter um erro. Isso não lhe diz se você é santo ou não é santo. Quem lhe faz ser santo, você é santo porque você é um ser divino. E o ser santo já é natural. A gente só precisa agir como ser santo. E para agir como ser santo é dar esse salto quântico. Todos os dias dar salto quântico. E não comungar com o Nigredo, é sair do Nigredo. E para você viver isso, medite, reze, veja quais são os seus pensamentos, veja quais são suas ações, seus sentimentos, suas emoções, corrigindo e não vivenciando o Nigredo, não ter emoções de Nigredo, não ter ações de Nigredo, não ter pensamentos de Nigredo, mas ter pensamentos santos, ter ações santas, sentimentos santos. Aí o que é o santo? Que conceito é que você tem do santo? Que conceito? Se você não tem conceito de santo, você não tem conceito de quem é você, como filho de Deus. Não esqueça que Deus é a primazia da nossa vida. Deus é a primazia da nossa vida. E Ele não é julgador. Deus é imparcial, porque Ele nos deu a capacidade de ser divino como Ele é, de agir como divino como Ele é. Então, manifestar esse Deus que está dentro de nós. Isso é a iluminação. Buscar e viver a iluminação. Viver a iluminação não é uma ação sobrenatural, gente. Encontrar a nossa pedra filosofal é dar esse salto quântico, é ter essa nova consciência, é entender isso. A iluminação não é uma coisa sobre-humana, não é sobrenatural. Ai, fulano é um iluminado. Quer dizer, está lá, não come, não bebe, não se movimenta dentro de uma bolha. Isso não é a iluminação para a vida. Muitas pessoas que não entendem o que é iluminação criticavam Buda. Que Buda vivia no meio do povo, andando, vou chegar, me dê um prato de mês, não, vamos dividir. Não, você quer dar a mim? Então dê aquele, vá lá. Mas eu não tenho o que dar, eles têm. Ninguém é vazio de nada, né? Jesus era, como um grande exemplo aqui, nós, como nosso mestre, nosso dragão, era um iluminado, mas ele vivia onde? Ele foi um homem que teve esposa, ele amou uma mulher, teve filhos, ele bebia, ele ia para a festa, ele brincava, ele tinha uma vida normal. E isso ele deixou de ser iluminado por causa disso? Não, porque o que promove a iluminação nossa é a nossa conexão divina manifestada, é o nosso ser agindo. Não é a iluminação não é algo sobrenatural. E o mestre, o dragão, ele mostrou isso com muita clareza. Você quer dizer com isso, Ivanilda, que eu sou iluminado? Sim, você é um iluminado, só que você não está enxergando. Sai do Nigredo para enxergar a tua luz. A gente precisa sair do Nigredo e enxergar a luz, enxergar quem verdadeiramente nós somos, né? O que é ser um iluminado? É um estado natural de sentir em unidade com o ser. O que é a iluminação? É o estado natural de se sentir em unidade com o ser. É essencialmente você.
O que consiste a iluminação? Consiste em encontrar a verdadeira natureza por trás da forma. Romper essa separatividade, tanto de você com Deus, quanto de você com você mesmo. Isso é iluminação. Não é ficar numa bolha, separado, rezando, todo o tempo. Isso não é iluminação. Isso é momento de conexão, de se encontrar. Mesmo que o mundo todo ao nosso redor esteja mostrando o contrário, a gente vai olhar pelo olho da espiritualidade, não é? Buda dizia que isso, quando a gente entende isso, é o fim do sofrimento. Então, enquanto existe dor e sofrimento, é porque a gente está precisando entender que nós precisamos viver essa grande iluminação. E essa iluminação não vem dado por outra pessoa. Nós é quem as encontramos. Quem encontra a iluminação, quem vive a iluminação, somos nós, porque ela só é encontrada por uma única pessoa, que somos nós. Tá? Então, qual é o seu papel dentro do processo da materialidade? Viver eternamente no negredo? Chegou a hora de se decidir onde se quer viver e como viver. É hora de decidir ser o iluminado, viver a iluminação, porque nós somos essa luz, nós somos esses seres divinos. Independentemente do que aconteça, do que eu faça, do que eu diga, eu não vou deixar nunca de ser iluminado ou divino. Ai, Vanilda, mas eu cometi esse erro. Isso não lhe faz, não vai macular a sua iluminação, não vai macular a sua santidade, não vai macular o ser divino que a gente é. Agora, se nós nos conectamos com essa verdade, com essa realidade, que ela está dentro da imagem e semelhança do aspecto material e carnal, aí sim você vai viver o Amargedon. Se você não quiser sair e viver no Amargedon, aí isso é uma opção sua, é uma opção de cada um. Estamos aqui para passar essa mensagem de dizer, sai do negredo, encontra-te contigo, encontra-te com teu Deus interior, ilumine, viva a iluminação que você é, sai do negredo, não importa o que você faça, o que você pense, mas dá o teu salto quântico, dá a sua reviravolta para uma nova consciência, encontra-te esse Deus que está dentro de nós, encontra-te esse Deus que está dentro de você, e vendo viveu aqui agora de forma iluminada. Não importa. Não importa se eu cometi um erro hoje, ou amanhã, ou depois, ou ontem. Isso não importa. Se foi ontem, já passou, nem existe mais. Vamos viver o aqui agora, nesse processo da grande iluminação, dessa tomada de consciência, dessa grandiosidade. Agarra! Vamos nos agarrar na mão desse Deus que está dentro de nós. Confiar que nós não precisamos de mais nada, porque tudo Ele nos deu. Se a gente conseguir sair desse segredo e viver esse salto quântico, viver essa nova consciência, tudo nos será dado. Jesus disse, né, o nosso mestre, o dragão, ele disse, vocês viram tantas coisas que eu fiz aqui, vocês acham que fui eu quem fez, mas não fui eu quem fez. Quem fez foi você. E vocês, se você crer e viver essa iluminação, vocês vão fazer coisas maiores. E a maior coisa que nós precisamos fazer agora, nesse momento, nessa era, é não viver o negredo. Não viver esse Amargedon. Está escrito. Ora, pode acontecer o que acontecer, mas é a gente ter certeza de que Deus está manifestado e que Ele supre todas as nossas necessidades.
Porque ele é Deus, e ele é nosso Deus, e nós somos a manifestação dele, que nós somos essa imagem e semelhança, que a nossa conexão maior seja com a conexão da imagem verdadeira, da imagem e semelhança divina que nós somos. Então, compete a cada um de nós viver no Negredo ou não. Eu estou todos os dias, eu quero viver no Rubedo e quero o Albedo, que é a iluminação. Eu quero o Albedo. Mesmo que eu caia hoje, mas eu não deixei de ser iluminado porque eu caí, porque eu falei mal de alguém. Não deixei. Apenas me conectei com o Negredo. Então, todos os dias, essa nova consciência é a gente não se conectar com o Negredo, mas viver sempre no Rubedo e no Albedo, no Rubedo e no Albedo. Compete a cada um de nós tomar essa decisão. E a decisão que a gente tomar, e a conexão que a gente tomar, sabendo que cada decisão que a gente toma, cada conexão que a gente fica, aí nós estaremos arcando com todas as suas consequências. Então, que hoje a gente decida não viver mais no Negredo, sair desse Negredo, porque ele só tem chofre, só tem coisas negativas. Então, a partir de agora, o que é sair desse Negredo? Eu saber o que ações, que pensamento, que sentimento, que emoções que eu vou refletir na minha vida. Os meus pensamentos são positivos ou são negativos? Se eu estiver pensando negativo, eu estarei dentro do Negredo. Então, eu estarei... não, isso não existe. O que existe é o Deus e somente Deus e o bem. É mudar a forma de pensar, mudar a nossa palavra, mudar a nossa forma de pensar. É sair do Negredo. Então, vamos viver a iluminação. Não é nada sobrenatural. É o estado natural de se sentir em unidade com o ser divino e conosco mesmo. Então, a decisão é de cada um de nós. Eu não posso tirar você do Negredo. Eu posso lhe dizer que ele está assim e que você pode sair. Eu não posso iluminar, mas você pode entender que você já é o iluminado. E se você é um iluminado, você vai agir como tal. E não vai temer, e vai ser livre. Não vai ter medo de passar fome, não vai ter medo de nada de mal lhe acontecer, porque quem faz as coisas acontecer é a força dos nossos pensamentos, é a força dos nossos sentimentos. Então, eles precisam saírem do Negredo, que os nossos pensamentos, nossas ações, nossos sentimentos, eles sejam pensamentos divinos, ações divinas, emoções divinas, né? Para que a gente retorne tudo isso para o nosso dia e as nossas conexões. Que a gente tenha convicção de que a gente é uma conexão entre o céu e a terra, entre a conexão entre Deus e a materialidade. É uma decisão nossa. Então, é decisão de cada um. Aumente sua frequência. É um para sair do Negredo. Eleve seus pensamentos para sair do Negredo. Combine seu estado interior com seu exterior. Porque a alma sabe o caminho. Somos o avatar, que significa descida. Somos a manifestação de Deus, uma divindade, um ser supremo, que veio para encarnar aqui na Terra, para estabelecer a retidão. Olha a responsabilidade do ser divino que tem aqui nesse processo técnico. É uma decisão de cada um de nós. Espero que hoje todos saiamos daqui. Uma decisão firme de viver o bem, de viver bem, de ser feliz, de estar feliz, de ser próspero, de ser alegre. Isso são todos os atributos de quem sai do Negredo. De viver uma nova consciência, de viver numa outra dimensão, mesmo que esteja aqui,
dentro da materialidade, viver numa outra dimensão. Viver uma outra dimensão, que é a iluminação. Boa noite, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. O recado de hoje era isso. Mandaram-me dizer isso hoje, para que a gente tome uma decisão, não fique. Estou ouvindo, vou pensar, talvez. Não é hora de talvez, não há mais tempo. Não há mais tempo. Sabendo que cada decisão tem suas consequências. Tá? Boa noite, muito obrigada. Passa a palavra agora para os iluminados. O povo que vive a iluminação. Muito obrigada.